O mês de agosto termina agora, né? Terça-feira acaba agosto. E tem umas datas nesse mês de agosto que sempre vão ser algo que sempre vão me lembrar coisas significativas. Eu vou contar aqui pra vocês. É uma história um pouquinho longa, mas eu vou contar. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Mas antes, né, vamos falar de duas datas que são importantes nesse mês de agosto, que eu preciso contar sempre, que é o dia 19 de agosto e o dia 30 de agosto. Mas antes disso, vamos entender por quê. É uma história longa. É a primeira vez, na verdade, que eu vou falar sobre isso em um vídeo, porque até então eu nunca tinha falado. Sempre deixei isso guardado, nunca quis falar muito sobre essa questão, nunca quis, na verdade, não por medo, preconceito, nada disso. Mas é porque eu pensava que eu tinha que guardar isso só pra mim afinal, isso é uma história bastante pessoal. Ao mesmo tempo, hoje eu percebo que já não faz mais sentido ficar guardando isso, então vamos falar. Por que eu falei essas duas datas, do dia 19 de agosto e o dia 30 de agosto? 19 de agosto de 2019 foi o último dia que a minha mãe, ainda viva, teve o que a gente chama de último dia bom. Último dia bom para quem é acostumado a lidar com câncer, quem é acostumado a lidar com pacientes oncológicos, sabe que é aquele último dia em que a pessoa ainda consegue suportar a dor, ainda tem aquela condição de falar, ainda está aparentemente bem. É aquele momento em que a gente pensa que as coisas de alguma maneira estão melhorando, ou pelo menos estabilizaram. Parece sim que é uma coisa de filme, né? Quem assistiu A Culpa é das Estrelas pode até pegar essa referência lá, porque é verdade mesmo, isso é verdade. Esse último dia bom é o último dia, de fato, em que o paciente oncológico, já diante de uma morte iminente, tem um dia em que a dor consegue ser suportável e a consciência ainda está presente. A pessoa ainda está consciente do que está vendo, do que está fazendo, ainda está consciente do mundo ao redor dela. Naquele dia 19 de agosto, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu quase não contei isso para ninguém, só para as pessoas que estavam de fato ao redor, vivendo, acompanhando comigo, tudo. Nesse sonho, eu ia no Detran buscar o documento do carro, né? Todo mundo que tem carro sabe que você precisa andar com o documento certinho. Aí fui lá. No sonho eu ia no Detran, tava me arrumando para sair, ia no Detran e a minha mãe tava lá nesse sonho também e ela perguntava se ela podia ir comigo lá no Detran. Eu disse, claro, eu só vou buscar um documento, depois a gente vai no supermercado, qualquer outra coisa assim. Como era de praxe ela mesmo fazer. Tá. No sonho ela foi comigo no carro, paramos no estacionamento lá do Detran e eu pedi para ela, fica aí que eu vou só pegar o documento que já está pronto e aí daqui a gente já pega e já vai para qualquer outro lugar. Aí ela disse tá, que ela ia ficar me esperando dentro do carro. Deixei o carro no estacionamento, entrei no Detran. Quem conhece o Detran em Brasília sabe que são várias e várias unidades do Detran e, enfim, são estacionamentos enormes, grandes ali, que se você não souber onde você coloca o seu carro, você se perde. Aí eu fui, pedi para ela ficar no carro só um instante enquanto eu ia pegar o documento. E nesse momento eu entrava, né, no Detran e tudo, pegava o documento do carro, né, e saía.
Quando eu saía do carro, do Detran, ia para o estacionamento, eu via que ela já não estava mais dentro do carro. Ela não estava mais lá dentro. Bom, pensei, ela devia. Com certeza minha mãe saiu de dentro do carro e foi me procurar, né? Dentro do Detran e tudo. O Detran aqui fica numa feira livre ali e tal. Ela deve ter ido me procurar. Aí eu avistei um guarda que estava de frente para o estacionamento, né? Perto do carro ali. E chamei ele, perguntei assim: o senhor viu uma senhora assim, baixinha, desse jeito, tava vestindo uma camisa assim, uma bermuda e tal. Aí o guarda falou: o que você veio fazer aqui? Aí eu respondi para ele: vim buscar o documento do meu carro. E ele pediu: posso ver o documento? Né? Mostrei o documento pro guarda. Ele viu e disse: tá tudo certo. Eu vi sim a senhora que você falou, ela está num lugar muito bem, está muito bem, mas você não é autorizado a ir até onde ela está. Ele me entregava esse documento e me dizia: vai embora, segue a sua vida. Isso aconteceu no dia 19 de agosto de 2019. Eu lembro que foi o último dia que a minha mãe teve um dia relativamente normal, um dia bom, o último dia bom dela. Foi o dia que ela estava ainda consciente, que ela pegou o telefone dela e falou conscientemente com as pessoas pela última vez. Foi também a última vez que ela falou com meu irmão, foi numa videochamada, ela pediu para eu fazer essa ligação, eu lembro exatamente disso. E nos 11 dias seguintes as coisas foram piorando bastante. Cada dia era uma coisa que piorava. No dia seguinte, por exemplo, no dia 20 de agosto, ela já começava a recusar alguns alimentos que ela já não conseguia mais mastigar. E a gente começou a introduzir alimentação pastosa, alimentação líquida, alimentação que a gente preparava sopas e batia no liquidificador para ficar bem mais fácil para ela se alimentar. Mas ela ainda estava se alimentando, ela não estava rejeitando a alimentação. Passou mais alguns dias, dia 26, 27 mais ou menos de agosto. Foi um dia, acho que foi o último dia que eu lembro de vê-la, mesmo já não estando mais tão consciente das coisas, porque ela nesse estágio minha mãe já não tomava mais, ela já não sabia mais o que estava acontecendo ao redor dela, porque as dores eram tão fortes e tão constantes que ela ficava muito entorpecida pelo uso da morfina. Morfina, para quem não sabe, ou então para quem nunca lidou com câncer, é um remédio para controlar a dor. Só que a morfina tem um problema, ela causa uma dependência química muito forte. Para controlar a dor, cada vez você precisa tomar mais e mais morfina. E conforme você toma mais e mais morfina, juntando com outros psicotrópicos, você vai ficar meio que aéreo ao que está acontecendo ao seu redor. Que era o caso dela. Ela já não estava mais tão ligada, ela já não entendia muito bem o que estava acontecendo, ela tinha umas confusões mentais, ela vivia falando quando é que eu ia levar ela para casa dela, sendo que ela já estava na casa dela. E aí veio o dia 29 de agosto. 29 de agosto foi uma quinta-feira em 2019. Eu lembro que foi um dia que eu acordei cedo, eu não costumo acordar cedo, porque cuidando dela por tantos anos e conhecendo que as crises de dor que ela tinha, vômitos, essas coisas, que aconteciam primariamente na madrugada, então assim, não era incomum, por exemplo, que a gente saísse de madrugada para levá-la ao hospital quando ela estivesse passando mal. Eu fiz isso inúmeras vezes ao longo de 4 anos. Inúmeras foram as vezes sim, que ela estava passando mal, crises de vômito e tudo.
a gente não tinha como controlar isso em casa. Eu carregava, botava ela dentro do carro e a gente ia pro hospital e controlava isso no hospital, depois a gente ia voltar para casa. Então, para mim, eu já estava acostumado a ficar a noite inteira acordado cuidando dela e dormir durante o dia, porque era mais ou menos o período que ela tinha algum descanso. Era mais ou menos o período do dia em que ela tinha algum descanso. O período da manhã, da tarde, eram os mais tranquilos, mas a noite era sempre mais difícil. E naquele momento, naquele dia, 29 de agosto, eu acordei cedo porque o telefone tocou. O telefone era uma prima dela que estava tentando chegar aqui em Brasília, que queria falar com ela, né? Queria de todas as maneiras falar com ela. Ela me ligou e queria saber o real estado de saúde da minha mãe. No mesmo dia, um irmão dela também ligou e fez a mesma pergunta. Isso foi cedo da manhã, mas por volta de 8, 9 horas da manhã. Aqui queriam saber de fato qual era o estado de saúde dela. Porque para todo mundo parecia que, sei lá, parecia que ela estava bem, parecia que as coisas estavam bem, ou então parecia que não era tão grave assim. Fomos. Acordei, falei com as pessoas que ligaram, falei com essa prima dela, minha tia, falei com o meu tio, informei, o estado de saúde dela é esse. Ela tá grave. Já não tinha muito mais o que fazer, não podia mesmo, não tinha. De todas as maneiras que a gente tentou, já não tinha mais o que fazer. Mas a gente vai tentar, né? Vou tentar resumir um pouquinho mais. Aí, no final daquela manhã, ela me chamou rápido, ela gritou meu nome, mesmo já não estando tão consciente assim, ela gritou pelo meu nome e falou assim para mim que ela achava que tinha sujado a cama. Ela tinha feito de fato, ela teve uma diarreia muito forte. Só que essa diarreia não era de fezes, não era de material fecal, era de sangue. Eu carreguei e levei ela pro banheiro. A cama realmente ficou. A cama não sujou em si, mas o lençol, as coisas que ela estava embrulhada, sujou, manchou de sangue e tudo. Lavei, limpei e tudo. E depois que eu fiz isso, eu peguei o telefone e liguei, procurei ligar acho que foi pro SAMU, bombeiros, eu não lembro agora, para levá-la para o hospital, porque eu já via que era grave. A última vez que ela falou alguma coisa foi justamente na tarde daquela quinta-feira. Na tarde daquela quinta-feira, ela disse assim para mim: não faça isso. Foi a última vez que ela falou comigo, oralmente. E naquela tarde as coisas foram piorando. Foram piorando de uma maneira muito rápida. A deterioração da saúde dela foi muito rápida naquela tarde. Mas ela ainda tinha alguma consciência, mesmo que ela não tivesse mais forças ou energia para falar. E naquela tarde, ela me disse assim, naquela noite, eu fiquei cuidando dela até umas 3h30, 4 horas da manhã. E mesmo que ela não falasse mais nada, ela estava consciente porque eu falava com ela e de uma certa maneira ela entendia o que eu falava. Naquela noite eu fui na cama, falei com ela assim: mãe, eu preciso dormir, eu tô um pouquinho cansado. A senhora se importa se eu dormir um pouquinho? Só um pouquinho? Ela mexeu a cabeça, dizendo assim: não, pode dormir. Depois eu confirmei: posso deitar um pouquinho? Ela mexeu a cabeça em sinal de sim, pode. Deitei, né? Coloquei lençol nela e fui dormir um pouquinho. Mas eu acordei mais 8 horas da manhã, dormi muito pouco naquele dia.
acordei naquele dia a cunhada dela, minha tia, também estava aqui em casa. E eu pedi para ela ficar, né? Porque a gente já estava prevendo que alguma coisa podia acontecer. Eu já estava prevendo que alguma coisa podia acontecer. Naquela tarde, naquela noite, naquela manhã, aliás, desculpa, a gente acordou e eu fazia todo dia o teste de reflexo. Para quem sabe o que é, aquele teste você dá uma picadinha, que você vai um beliscão, alguma coisa, pra saber se a pessoa está consciente ou se ela está reagindo, né? Se ela está respondendo os reflexos. Naquela manhã ela não respondeu. Ela estava com o olhar fixo assim, olhando como se ela estivesse vendo alguma coisa, focando em alguma coisa que não era a gente, não era ninguém, era como se ela estivesse vendo alguma coisa. Então ela não estava olhando pra gente. A gente só sabia que ela estava vendo alguma coisa. Fiz aquele teste, vi que não respondi nada, liguei pro SAMU, o SAMU demorou demais a me atender, liguei nos bombeiros, os bombeiros vieram, tiraram ela aqui de casa e levaram ela pro hospital. No hospital, quando ela chegou lá, o médico me chamou, né, porque eu era responsável legal por ela, e me disse assim, olha, não tem mais nada o que eu possa fazer pela dona Edna. E eu disse para ele, tem uma coisa que o senhor pode fazer, que é deixar os parentes, as pessoas se despedirem dela. Isso o senhor pode fazer. Eu sei que a medicina não pode fazer mais nada por ela. Eu sei disso. Eu estava consciente. Naquele dia foi difícil. Acho que foi o dia mais difícil da minha vida. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, porque essa história, apesar de terminar no dia 30 de agosto de 2019, ela começa em maio de 2018. Em maio de 2018, quem estava me seguindo no Facebook, quem estava vendo como é que as coisas estavam acontecendo no Facebook, viu que a minha mãe teve uma infecção muito forte com alguma coisa muito simples que não mataria uma criança, mas ela já estava com o sistema imunológico muito prejudicado por causa de todos os remédios que ela estava tomando. E ela teve uma infecção muito forte. Essa infecção foi a infecção que quase matou. Isso foi na madrugada do dia 2 para o dia 3 de maio de 2018, eu lembro bem, porque ela passou o dia todo mal. E uma amiga dela, que era enfermeira, que era da área de saúde, já sabia que tinha alguma coisa mal, e ela veio e falou para mim, olha, eu acho que a tua mãe não tá bem, eu acho que você tem que levar ela pro hospital, porque senão ela vai acabar morrendo aqui. E vai ser pior se ela morrer dentro de casa. Então, naquela madrugada eu liguei para a irmã dela e disse, ó, tia, a minha mãe não tá bem. Ela tá defecando, se sujando toda aqui, ela não deixa eu limpar, ela não responde conscientemente nada do que a gente fala para ela. E eu preciso de ajuda para resolver essa situação aqui. A minha tia veio de madrugada e ela viu que a minha mãe não estava bem. Nós chamamos o SAMU, porque a gente tinha que levá-la para o hospital. Naquele momento a gente ainda morava naquela kitnet, que eu já falei em outros vídeos que eu tenho que voltar. E eu vou chegar até lá, tá? Eu disse que esse vídeo vai ser longo, eu vou dividi-lo em partes. Sendo que se você quiser assistir uma parte ou outra, você pode assistir ou não. Vamos lá. A gente ainda estava numa kitnet, muito afastada um pouquinho lá. O acesso era difícil. Mas o pessoal do SAMU foi. Mesmo eles não querendo atender, eles foram. Constataram que ela não estava bem, ela se vomitou toda lá em casa e tudo, dentro da própria ambulância. Chegamos lá no hospital e o médico constatou que de fato ela não estava muito bem.
Ela estava com uma infecção, uma febre muito alta, que ela estava delirando, infecção muito forte que não passava de jeito nenhum, mesmo tomando antibiótico oral não passava, porque ela vomitava tudo, né? O médico optou por internar e me chamou, né? Sempre eu como responsável legal, e disse assim, ó, talvez a dona Edna não resista, porque a situação está bem grave. Naquele momento eu não tive outra opção a não ser informar aos parentes dela, informar a todo mundo que estava acompanhando, todo mundo que estava vendo, de uma certa forma, mesmo que à distância, que ela podia não resistir. Mas o milagre, ela resistiu. Foram 10, 11 dias de internação. Depois, o resto do mês se recuperando. Foi quando o oncologista dela me chamou e falou desse estudo que ele queria incluí-la, que era o estudo de um novo medicamento que estava na fase 2 de teste nos Estados Unidos e que também estava sendo testado no Brasil para o câncer como o dela, que era de sarcoma, e que tinha obtido resultados muito bons nessas duas fases, e ele queria fazer esse teste com ela para saber se ia ser bom. Foi a esperança que ela se agarrou. E ela começou a fazer esse tratamento em maio daquele ano mesmo. A minha mãe sempre teve uma grande preocupação na vida dela. Essa preocupação na vida dela sempre fui eu. Porque eu ainda não tinha conseguido me encaixar profissionalmente em nada. Eu ainda não caminhava pelas minhas próprias pernas, como ela mesma dizia. Não, eu não fazia isso de fato. Quando eu pensei que ia conseguir fazer isso, foi quando ela teve o câncer, foi quando o câncer dela voltou em 2016 e não tinha, e eu era o filho que podia cuidar dela, que podia ficar 24 horas à disposição para cuidar dela. Então acabei tendo que parar os estudos da faculdade de cinema. Claro que a questão financeira anterior já tinha contado muito, mas eu tive que parar, né, o curso que eu estava fazendo, tive que me concentrar em cuidar dela. E ela tinha essa grande preocupação na vida dela, porque ela sabia que a partir do momento que ela fechasse os olhos, como ela dizia, ia ser difícil para mim, porque eu não tinha trabalho, eu dependia exclusivamente dela. Mesmo que eu soubesse que ia ser difícil, eu jamais em toda a minha vida ia imaginar que as coisas seriam tão complicadas como estão sendo hoje. Onde eu tô quase morrendo de fome, eu praticamente não tenho mais nada o que comer. A minha despensa só tem uma cesta básica que a minha tia me deu ontem, que deve durar no máximo uns 15 dias, porque depois vai acabar, e enfim. Foi difícil. E ela tinha essa grande preocupação na vida dela. E eu sempre dizia para ela, eu também tenho essa mesma preocupação. Eu não sei o que vai ser de mim quando a senhora não estiver mais aqui. Mas eu também não posso ficar pensando muito nisso, porque se eu ficar pensando demais nisso, a gente nunca vai sair do lugar. Vai ficar sempre preso nessa situação. Mas, né? O tratamento parecia que ia bem. Parecia que ela estava indo bem, ela estava se recuperando, ganhou peso depois que saiu do hospital. Ganhou um peso bom, estava indo muito bem. Até que em outubro de 2019, a vovó, a mãe dela, faleceu. Isso foi um baque para ela, um baque muito forte. A partir dali, parece que o tratamento dela começou a perder completamente o sentido. Ela já não tinha mais a mesma energia, a mesma garra para continuar. Mesmo que ela se preocupasse comigo, ela já não tinha mais aquela mesma garra de antes, quando a vovó morreu. Isso foi em outubro de 2018. Mas ela continuou o tratamento. Continuamos fazendo tratamento. Isso foi até janeiro de 2019. Em janeiro de 2019, o oncologista dela me chamou e disse assim para mim: a gente vai ter que parar a quimioterapia da dona Edna
porque a Anvisa suspendeu os testes com essa medicação. A gente vai ter que parar com o tratamento todo que a gente está fazendo com ela, porque senão é uma ordem da Anvisa. Já não tem mais o que a gente possa fazer. E foi na verdade o que aconteceu. Ele parou o remédio, mas eu disse para ele: doutor, eu sei que não tem muito mais o que fazer. Eu estou muito ciente disso. Mas eu não quero que o senhor fale para ela, não desengane, não fale nada, porque a esperança dela, de uma certa forma, ainda era essa medicação. Diga que o senhor vai suspender, que o senhor vai dar uma pausa no tratamento dela e tudo. Diga isso para ela. Mas você pode pensar, mas Israel, você pediu para o médico mentir? Não, eu não pedi para o médico mentir. Eu só pedi para ele ter cuidado em falar para ela, dar essa notícia para ela, então fazer com que isso não parecesse o fim do mundo para ela. E, na verdade, foi isso que aconteceu. Ele fez, foi muito atencioso, ele nunca falou a palavra desenganar para ela, nunca. Muito menos terminal. Ele falou isso para mim. Eu sabia que isso ia acontecer. Quando ele me falou isso, foi quando eu comecei a pensar que agora eu tinha que arrumar as contas, eu tinha que guardar dinheiro. Naquela altura, minha mãe já tinha ganhado alguns processos na justiça, reajustes de salário, essas coisas. O salário dela estava até alto e eu decidi, falei para ela, né, que eu ia guardar metade do salário dela numa conta, que ia ficar, né, a conta era a própria conta dela. Eu abri uma poupança dentro da conta dela e disse para ela que eu ia guardar metade do salário dela lá. Essa metade do salário dela, eu falei para ela, era pro caso dela vir a falecer naquele momento e tudo. Ela concordou com essa situação, ela concordou com isso. E a gente começou a guardar esse dinheiro. As outras dívidas, outras contas da casa, naquela altura já não eram tão altas, já não tinha mais tanta coisa para pagar. A gente já não tinha mais tanta coisa assim naquele momento, né? O tratamento já estava bem fraco. O que ela fazia, e toda semana que a gente levava ela, era para fazer exames de sangue, para fazer os exames de imagem, para ver até que ponto a metástase tinha se espalhado pelo corpo dela. No último PET scan isso já estava realmente bem espalhado, já não tinha mesmo mais o que fazer. E foi quando, numa dessas idas, né, ela ia lá para tomar soro de hidratação, ela ia para tomar medicamentos assim para manter a força e diminuir a dor. Foi quando o médico dela me chamou e sugeriu que a gente levasse ela para fazer radioterapia. Radioterapia não com o intuito de tratar a doença, já não tinha mais o que tratar, ela já tinha se espalhado pelo corpo todo, já tinha inclusive sinais externos disso, então não tinha mais o que tratar. Mas ele falou, a intenção aqui é diminuir a dor que ela sente. E a gente colocou isso para ela de uma maneira que era a continuidade do tratamento dela. A gente nunca falou para ela que era um tratamento paliativo. Isso nunca foi dito para ela dessa maneira. Sempre foi dito que era a continuidade do tratamento dela. No fundo, eu acredito que ela sabia, mas se a gente falasse, ela ia desistir bem mais rápido da vida do que de fato aconteceu. E ela fez esse tratamento de radioterapia, foi 1 mês e meio fazendo, entre abril e junho de 2019. No começo melhorou bem, de fato, as dores, ela começou a não ter mais tanta dor assim. Mas no final as dores já eram tão altas que ela tinha que tomar doses bem cavalares de morfina para passar. E por que eu voltei no tempo para falar essa história? Justamente por causa dessa questão da conta, do dinheiro. A gente já vai chegar lá.
A gente fez tudo isso, separei o dinheiro, guardei todo o dinheiro que eu podia guardar, metade do salário dela, sem mexer. Além disso, ela tinha ganhado uma causa na justiça, referente a um processo lá do meu pai, aí, que meu pai ainda, né, da época que ele era vivo, ela ganhou essa causa, então ela recebeu também esse dinheiro, e esse dinheiro foi todo para essa conta de poupança que ela tinha, que a gente fez só para guardar esse dinheiro de reserva, que era o que a minha mãe dizia que era para recomeçar. E as coisas foram piorando. Mês de junho de 2019, ela já não estava mais conseguindo caminhar direito, sem ter um apoio, né? Introduzimos a muleta. Em julho, a caminhada dela já era bem difícil, mas ela ainda conseguia fazer. Introduzimos a cadeira de rodas. Para facilitar, a gente sempre dizia para ela, era para facilitar, não era para ela achar que ela não podia mais andar ou que ela estava deficiente, era para facilitar o transporte dela. Em agosto ela foi emagrecendo muito rápido, as coisas foram desandando, até chegar e culminar no dia 30 de agosto de 2019. Naquela tarde, lembra que eu falei da história da poupança e tudo? Quando eu vi que de fato já as coisas iam desandar e que talvez ela não resistisse muito mais tempo, a gente teve nossa última conversa. Essa conversa foi basicamente visual. Nessa conversa, eu lembro que ela olhava para mim, ela focou os olhos em mim, olhava para mim e começou a chorar. Era como quem dizia: meu filho, eu não posso mais. Eu fiz de tudo, eu não posso mais. E eu respondia da mesma maneira, eu entendia, que eu sabia que não tinha mais o que fazer. Ela estava chorando também. Eu disse para ela: eu vou fazer a última coisa que a senhora pediu para eu fazer em caso a senhora não resistir. A gente já tinha combinado isso há muito mais tempo, que era transferir, tirar o dinheiro dessa conta dela e jogar para minha conta. E foi o que eu fiz naquela tarde. Foi também a última vez que eu vi ela ainda enxergando. Eu saí do hospital, fui no banco próximo do hospital, transferi o dinheiro para minha conta, voltei para o hospital. No que eu volto para o hospital, entro de novo no quarto, né? Eu deixei ela, os parentes dela estavam lá. Olhei, ela já não estava mais, os olhos já tinham necrosado, os olhos já estavam tudo negro assim, ela já não enxergava mais. E o médico falou para mim: ela não enxerga mais. Provavelmente daqui a algum tempo ela vai entrar em morte cerebral, mas ela ainda está ouvindo. E a minha tia falou: se você tem que deixar ela partir, você precisa, se você tem alguma coisa para dizer para ela, diga agora. E eu disse para ela que eu já tinha feito o que ela me pediu para fazer muito tempo atrás. Peguei, tirei o dinheiro de lá, joguei na minha conta, disse para ela que eu fiz, disse para ela que ia ficar tudo bem, que eu ia dar o meu jeito aqui, que eu ia continuar, que ela me perdoasse se eu tivesse feito alguma coisa errada ao longo de toda a minha vida, tivesse feito alguma coisa errada para ela, e que ela estava livre para partir a hora que ela quisesse. É claro que eu fiz isso porque eu tinha que fazer. Eu já sabia que tinha mais nada que fazer. Poucos minutos depois, o médico entra dentro da sala, lá onde ela estava, me chama e diz que queria tentar fazer um catéter central, sei lá como é o nome daquilo, que introduzia desse negócio de aplicar injeção direto nessa veia aqui do coração e tal. Ele disse pra ele: tá, vocês podem tentar.
Eu sei que não tem muito mais o que fazer, mas vamos tentar. Mas não deu tempo. Eu estava na sala quando isso aconteceu. Não deu tempo. Ela, pouco tempo depois que eu falei tudo que ela ouviu o que eu falei, pouco tempo depois eu vi lá o monitor, o coração dela começou a desandar completamente, a saturação dela começou a andar, desabar completamente, caía, uma hora tava, quando eu ainda falei com ela pela última vez e liberei ela para partir, a saturação dela, eu lembro naquele ponto, ainda estava na casa dos 80, 90, alguma coisa assim. O que mostrava, apesar de tudo, que ela, alguma consciência ela ainda tinha. Mas depois daquilo foi baixando, bem lentamente, mas foi. A partir dali foi tudo muito rápido mesmo. Menos de uma hora depois, ela teve a primeira parada cardíaca. As enfermeiras fizeram a reanimação. Eu estava assistindo tudo. Depois melhorou um pouquinho. De novo, segunda parada, segunda reanimação. Também assim, melhorou, mas durou poucos minutos. Terceira parada foi a última. Eu não esqueço o barulho do aparelho apitando, o coração tinha parado de bater e que tinha acabado. Eu nunca esqueço aquele momento porque eu presenciei tudo aquilo. O médico olhou para a enfermeira, olhou depois para mim e chamou. Nós fizemos o que era possível fazer. A partir dali, foi a tarefa mais difícil de você fazer. Quando você acaba de perder uma pessoa, é você lidar com as questões legais que tem que lidar. Atestado de óbito, instituto médico legal para fazer o reconhecimento lá do corpo, fazer o documento, né, que você precisa, funerária, essas coisas. Lembram que eu falei daquela conta, daquele dinheiro? Uma parte dele foi para pagar essas despesas. Minha mãe não foi enterrada aqui em Brasília. Ela foi enterrada em Macapá, como era o desejo dela, na sepultura que ela tinha construído para o meu pai. Foi o desejo dela. E eu decidi que eu devia cumprir o último desejo dela, enterrá-la junto com meu pai. A partir dali, as coisas começaram a desandar para mim. Começaram mesmo, porque eu já não tinha mais aquela base, o alicerce que de uma certa forma me garantia, me permitia ser eu mesmo, me permitia ter um espaço de tempo para fazer as coisas. Não tinha mais. E eu tinha que pegar dinheiro de alguma forma, de algum lugar, eu tinha que me sustentar, tinha contas para pagar, muitas contas ainda remanescentes, tinha que pagar e tudo. Foi aí que o Uber entrou na minha vida. Era a única maneira mais fácil de ganhar dinheiro naquele momento e rápido. Porque eu já não tinha trabalho formal, não tinha emprego, pouca experiência. Quem é que ia dar trabalho para uma pessoa assim, né? Quem é que ia dar um trabalho para uma pessoa assim? Ninguém. Mas por que eu digo que esses dias 19 e 29, 30 de agosto são realmente importantes? Porque este ano, nesses mesmos dias, eu tive 2 sonhos semelhantes. Não exatamente comigo, não estou dizendo que eu vou morrer, tá? Não é isso. Mas com o mesmo sentido de continuar a vida. No dia 19 de agosto agora, de 2021, uma manhã que eu estava dormindo, um sonho que eu tive foi exatamente esse. Eu estava ainda neste apartamento que eu estou ocupando agora e eu ouvia uma voz me orientando a fazer umas coisas. Primeiramente, essa voz dizia para mim que eu me levantasse e fosse até a minha casa. E eu ia caminhando até a minha casa, né? Minha casa
que é essa kitnet que eu falei para vocês, fica num bloco aqui perto de casa, não é longe. E dava para eu ir, né, a pé. Então, eu não esqueço disso. Eu chegava lá e essa voz dizia: você vai ter que ficar aqui, é seu lugar e ninguém vai tirar você daqui, é seu. Não se preocupa com justiça, essas coisas, é seu, isso vai se resolver. E mandava eu voltar para lá. Depois essa mesma voz me dizia: daqui a alguns dias você vai receber uma proposta de trabalho. Não vai ser tanto dinheiro assim. Não vai ser um salário enorme, mas vai ser o suficiente para você pagar as suas contas básicas e começar a ter dinheiro para pagar o que você deve. Eu não esqueço disso, porque isso ficou muito claro para mim. Inclusive, essa voz dizia: as suas despesas básicas precisam ficar ali entre R$600, 700 no máximo. E que eu tomasse as providências para isso, para ficar sempre nesse espaço de tempo. E fui fazendo. É o que eu tenho feito agora. Depois, essa voz dizia para mim que as coisas iam se resolver no tempo delas, mas que que o tempo de sofrimento estava acabando para mim. Eu acordei naquele dia com a esperança de que de fato as coisas iam melhorar. E ontem, dia 29 dia 28, de 28 para dia 29 de agosto, um outro sonho semelhante, mas dessa vez eu estava num aeroporto. Nesse sonho, a minha mãe estava lá também. Mas era assim, eu saía daqui de casa, a gente não estava mais nesse apartamento, já estava de volta naquela kitnet, e ia viajar. Mas eu não tinha tentado, né, que o lugar de embarque dela era diferente do meu. Então a gente chegou no aeroporto, deixei ela lá no aeroporto, a gente se despediu. E eu olhei assim para mim. Olhei pro meu cartão de embarque e tava lá dizendo Sala Tom Jobim, aeroporto tal. Não era no mesmo aeroporto aonde ela estava, né? Perguntei pro guarda onde é que era e ele disse: você vai sair aqui, você vai chegar ali na outra sala, você embarca lá. Eu olhei, né? O horário do voo era bem diferente do horário do voo dela, então eu pensei: bom, ela vai chegar umas horas na frente, eu vou chegar umas horas atrás, nesse destino lá, e tava tudo certo. Só que, claro, eu nunca chegava no destino, nunca chegava, eu só via um aeroporto lotado e eu tendo que sair daquele aeroporto, tendo que entrar em uma outra sala para chegar ao portão de embarque que eu tinha que chegar, que eu nunca chegava, porque afinal, de uma certa forma, o que esse sonho do aeroporto queria dizer para mim é que eu estou perdido na multidão e que eu preciso me encontrar. Não estou falando só de encontro com pessoa, mas encontro profissional. Eu preciso me encontrar de fato. Ter coragem de me expor e colocar as minhas coisas para fora, que é o que eu estou fazendo agora. É claro que não quer chegar, né? Porque a minha hora não é agora. Eu ainda tenho muito que viver. A minha hora não é agora. E esse sonho foi nesse sentido mesmo. Foi nesse sentido de que as coisas vão melhorar. De que as coisas, de uma certa forma, quando eu começar a ter coragem, quando eu falar o que eu quero falar, quando eu começar a me expor, as coisas vão começar a acontecer. E eu acredito muito nisso, que vai ser desta maneira mesmo. E se você acha que eu mereço a ajuda de vocês, se você acha que por tudo que eu contei nesses vídeos, eu mereço a ajuda de vocês, me ajudem. Existem várias maneiras de ajudar. Vocês podem se inscrever no meu canal, vocês podem me indicar para algum trabalho, ou então vocês podem, de uma certa forma, ajudar. No meu próprio canal tem ali um link para uma vaquinha para, de uma certa forma, ajudar a pagar todas essas despesas e tudo. Se você acha que eu mereço a sua ajuda, se você acha que eu mereço, se valeu a pena você ficar
vendo todos esses vídeos, considere ajudar. Não vai fazer, pode não fazer muita diferença para você, mas para mim faz uma grande diferença. Recomeçar a vida não é fácil. Quando a gente está sozinho, é pior. Eu sei e não desejo isso para ninguém, para nenhum inimigo que eu possa ter por aí na vida. Eu não recomendo tudo que eu tenho passado hoje. Eu quis contar essa história para vocês exatamente porque hoje outro sonho que eu tive do mesmo jeito, no mesmo sentido, mas dessa vez já era num sentido mais positivo. Eu já estava num lugar melhor, já estava numa coisa melhor, num ambiente melhor. E pela primeira vez eu vi uma pessoa me ajudando ali. Eu vi uma pessoa fazendo de tudo para me ajudar. É interessante como a gente tem essas coisas, né? É interessante como essas visões acontecem e às vezes a gente não se liga e não se toca muito nisso. Mas eu vou passar a dar um pouquinho mais de lugar para minha intuição, porque parece que ela funciona. Ainda funciona. E tudo que eu quero hoje é voltar para a casa que é minha. Para onde esse sonho mandou eu voltar? Para aquela kitnet ali. É uma kitnet de 30 metros quadrados, mas é minha. Herança que ficou da minha mãe. Por mais que isso possa estar embroncado na justiça, é meu. E eu preciso ocupar o que é meu. Então, eu vou encerrar esse vídeo agora. Eu só quero pedir uma ajuda de vocês. Quem for daqui de Brasília e quiser, ou puder, ou os dois, me ajudar nesse processo todo, eu peço para que entre em contato. Pode me chamar no direct do Instagram, pode me mandar mensagem no Facebook. Se quiser ajudar, vou deixar uma chave Pix aí também. Se você quiser de alguma maneira me ajudar, eu agradeço muito, porque eu preciso voltar para o lugar que é meu. Eu preciso ocupar esse lugar, esse espaço. E eu sinto que só vai ser a partir do momento que eu ocupar esse espaço que as coisas vão acontecer. Eu já protelei isso por 1 ano, eu não posso protelar mais. Então, se essa história toda que eu te contei aqui te comoveu, se solidarize, ajude, porque eu posso estar numa situação difícil e complicada hoje. Mas eu quero no futuro poder fazer o mesmo pelas pessoas, do mesmo modo que elas possam fazer por mim hoje. Quero poder ajudar as pessoas que, de uma certa forma, me ajudaram a chegar até onde eu cheguei, me ajudaram a me manter do jeito que eu tenho me mantido. E se você quiser, puder, de todas as maneiras, eu vou deixar essas opções aí. Eu vou dividir esse vídeo em várias partes para não ficar muito longo, né? E se você puder e quiser ajudar os dois, não precisa ser necessariamente dinheiro, tá? Não precisa ser necessariamente dinheiro, pode ser vindo me ajudar com transporte, a tirar as coisas de um apartamento pro boy e colocar no outro. Pode ser resolvendo essa parte de me ajudar com um caminhão de mudança, tirar umas coisas daqui e colocar ali. Pode ser qualquer uma dessas ajudas. Eu vou agradecer muito quem puder fazer isso. Tá certo? E se você se comoveu e quiser me ajudar a recomeçar, a ter um trabalho e tudo, faça isso. Pode não ser muito para você, mas significa muito para mim aqui.